dependesse, a gente ia fazer sorvete de um jeito muito fácil. Toda aula nós íamos ter sorvete aqui. Porque eu ia pedir para alguém trazer uma jarra muito grande, um balde, cheio de um suco de alguma fruta. E aí nós íamos ficar dividindo, né? A gente pega 10 litros, divide em 2 litros de 5, a temperatura cai pela metade. Divide cada volume de 5 em 2,5, cai pela metade. Não dá para fazer isso. Gelar cerveja. Bom, a pressão do gás real, considerando forças atrativas, ela vai ser, portanto, a pressão do gás ideal menos, eu vou chamar aqui de um termo de atração, um Azinho. Na verdade, eu não vou mostrar para vocês por quê, mas não é só um A, é um A sobre o volume molar ao quadrado. Isso aqui é um termo que descreve a atração entre as partículas do gás. O fato de ter aparecido o volume molar ao quadrado é porque a força de atração, ela depende do número de partículas de 2 elementos do volume do gás. Mas, de novo, vocês vão ver isso em Físico-Química 1. Eu não vou definir isso para vocês. Oi? O A é um termo que descreve, do mesmo jeito como esse aqui é o volume molar, esse A é um termo que descreve a força atrativa entre as partículas. Não, o A descreve a força atrativa. O A sobre o V molar ao quadrado, ele representa a influência sobre a pressão, tá? Eu só vou colocar na equação antes de eu escrever isso aqui, eu vou colocar na equação. Então, gente, olha. Sempre atrativo. Sempre. O A é sempre atrativo. Se a contribuição do A for menor do que a contribuição do B, aí predominam forças repulsivas. Tá? Se eu tenho um fator atrativo, ele sempre vai estar presente, mas ele é menor do que o potencial repulsivo, que é dado pelo volume. Então, na somatória, vai predominar o repulsivo sobre o atrativo. Esse A ele é sempre um número positivo e, portanto, ele sempre vai diminuir a pressão ideal. Diga aí, Ítalo. Não. Não. É que a força de atração que uma partícula exerce sobre a outra, né? Dentro do gás, eu só vou falar isso, tá? Para não pensar em termos de uma partícula, vamos pensar em termos de um elemento de volume. Dentro do gás aqui, por exemplo, eu vou pegar um elemento de volume aqui e um elemento de volume aqui. A força de atração das partículas nesse elemento de volume e nesse elemento de volume, eles vão depender da concentração de partículas que eu tenho aqui e aqui. Quanto mais partículas eu tiver, mais forte vai ser a força de interação. E, portanto, depende da concentração. E a força atrativa é o produto dessa contribuição com essa. Se aqui eu tiver uma partícula, tá? Um exemplo, uma partícula por angstrom cúbico. Uma partícula por angstrom cúbico. Eu tenho uma força de atração. Se eu dobrar o número de partículas aqui, você concorda que vai dobrar a força? E se eu dobrar desse lado, você concorda que vai quadruplicar a força em relação ao valor original? No ideal, sim. Mas no real, não. Não, é assim, a força de atração, gás ideal não tem força de atração. Vocês estudaram na teoria cinética dos gases, onde a aproximação do gás ideal é considerada. Você só tem choque elástico. As partículas do gás são consideradas como bolinhas rígidas. Bate, tá? Não tem transferência de energia. O gás real ele não é assim, ele tem interação. Então, se eu pegar duas partes do gás, se eu tiver uma partícula por angstrom cúbico e eu vou ter uma força X de atração. Se eu dobrar o número de partículas aqui, eu vou ter 2 vezes essa força. Se eu dobrar aqui e aqui,
eu vou ter 4 vezes a força. Então, estou fazendo um produto que está envolvendo as concentrações. Então, é por isso que aqui aparece o volume ao quadrado. E se eu usasse o N, aqui eu teria N quadrado sobre V ao quadrado, para representar o efeito da concentração. Eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou jogar isso aqui para lá, para eu ter a pressão do gás ideal, para substituir aqui. Então, substituindo a pressão do gás ideal, né? Vou jogar isso aqui para cá. Aqui. E substituindo o volume do gás ideal. Né? Porque eu já passei isso aqui para lá. Aqui. Agora, a equação que usa, né, os valores que a gente mede de pressão e de volume, fica P mais A sobre V molar ao quadrado, V molar menos B, igual a RT. Essa é a equação de estado de Van der Waals. E A e B são as constantes de Van der Waals. Oi. Ali, da equação de estado de Van der Waals, é os reais, né? São os reais. Por isso que eu deixei em verdinho e laranjinha ali para ficar bem claro. Ah, não. Fala. Eu não sei se mas eu entendi que o B eu tenho que somar, porque se eu levar o infinito, o volume vai dar zero. Então, o volume zero. Não, o P, eu acho que o jeito mais simples de pensar é assim. O V, você está olhando a componente de repulsão, que é por causa do tamanho da partícula. E na pressão, você está corrigindo para a existência de forças atrativas. Então, o Van der Waals, quando eu falei para vocês que... Gente, eu estou com dor de cabeça, eu fico muito mal-humorada quando eu estou com dor de cabeça. Muito. Eu falo para vocês desde o começo do semestre que todas as interações que vocês olharem na natureza, elas vão resultar de uma força atrativa e de uma repulsiva. Eu tenho que ter o balanço dessas duas forças. E o Van der Waals fez isso quando ele corrigiu a equação de estado dos gases ideais. Então, ele colocou uma força repulsiva, um potencial repulsivo no volume, porque não dá mais para aproximar as partículas, o que quer dizer que existe um potencial repulsivo, e colocou um potencial atrativo na pressão. Então, é a resposta que eu dei para ela. Né? Esse A, ele sempre vai ser um potencial atrativo. O que vai determinar se eu vou ter a predominância de forças atrativas ou repulsivas é a magnitude dos dois. Se for mais importante o termo repulsivo, ou se o A for muito pequenininho perto do B, vão predominar as forças repulsivas. E aí eu pergunto para vocês, no caso do hélio, vamos ver se você entendeu. O que você acha que acontece no caso do hélio em termos de A e B? Você conhece o hélio, tabela periódica, hélio, como é que você chama? Hélio, Sara, Sara, hélio. Você conhece o hélio. O que você acha em relação ao B, tamanho dele? Você acha que é um número grande ou pequeno? Grande. Não é o volume molar do líquido? Não é? Eu estou... Mas então, esse volume molar do líquido, ele vai ser tão menor quanto menor o átomo for. Átomos grandes vão ter volumes molares maiores, átomos pequenos vão ter volumes molares menores. Então, esse B, ele está refletindo o tamanho do átomo. Tá certo? O L é pequenininho, o volume molar dele vai ser pequeno. Certo, gente? Faz sentido para vocês? Então, eu sei que B é pequeno. Mas do que você sabe da temperatura de ebulição do hélio, o que você acha do A? Vai ser grande ou pequeno?
Pequeno. Vai ser pequeno, o hélio é super difícil de liquefazer. Se o hélio é difícil de liquefazer, é porque as forças atrativas são fracas. Se as forças atrativas fossem fortes, era fácil liquefazer. Eu chegava perto, ó, comprimi, né? Nós somos 2 partículas de um gás, estou comprimindo, tá? Se eu comprimo, eu diminuo o volume. Isso quer dizer, eu estou diminuindo a distância média. Se existe uma força atrativa forte, já nessa distância, uma partícula vai interagir com a outra e já vai liquefazer. Agora, se o potencial atrativo é fraco, eu vou continuar comprimindo e vou continuar comprimindo. E pode ser que mesmo no limite da compressão, ainda não tenha liquefação. Pode ser que eu tenha que resfriar o sistema para baixar a temperatura, diminuir a agitação térmica, para aí uma partícula sentir a outra. Entendeu? Então, porque o hélio vai formar, é um átomo pequeno que forma um gás. Portanto, o volume molar desse líquido, desse gás, deve ser pequeno. Então, aquele B deve ser pequeno. E como ele é difícil de liquefazer, o A também deve ser pequeno. Vamos tentar de novo. O hidrogênio, o que vocês acham? O B deve ser pequeno, porque é um gás formado por molécula, mas o hidrogênio é pequeno, a molécula é pequena. E como é uma molécula, é a menor molécula que a gente pode construir, bem pequenininho, apolar, porque é diatômico como nuclear, polar. Portanto, Van der Waals, forças de London. Mas como é muito pequenininho, o dipolo instantâneo é fraco. Então também é difícil liquefazer o nitrogênio. Vocês entenderam? Esse B aqui, ele reflete a repulsão. Quanto maior for o B, maior é o volume do átomo, maior é a repulsão. Esse A aqui reflete a atração. Alguém tinha erguido a mão aqui? Eu não lembro mais quem foi. Aquele V da fórmula, ele é o V do gás ideal? Não, é o V que eu meço. É o V do gás real. Por isso que eu peguei, gente, aqui, ó, V do gás real é o V do gás ideal mais B, certo? Aí eu isolei o V do gás ideal e joguei na fórmula do gás ideal. Então, não, é a mesma coisa, vai ser o V do gás real. Sim, é sempre experimental. Diga. Porque senão na equação eu teria 2 Vs. Já imaginou que porcaria? Mas eu não vou ficar carregando isso, tá? Foi só para mostrar como é que eu diferencio aqui, olha, quem é o real do ideal. Foi só aqui. Eu poderia escrever aqui R e R, mas vocês nunca vão ver isso em livro nenhum, nem eu vou usar com R. Tá? Esse P e esse V são valores reais. Diga, Rafael. Professor, com isso a gente consegue explicar a sublimação do iodo? Com isso, não. Distantemente, talvez. Proximamente, não. Não? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Só vou mostrar naquele site, eu vou usar aquele site mesmo sem as figuras, porque ele tem uma tabela muito legal de gases e de constantes A e B de Van der Waals. Só para exemplificar. Então, vamos ver se tudo o que a gente acabou de ver se faz sentido na prática. Esses valores A e B aqui, eles são obtidos experimentalmente, tá? Eu tenho certeza que lá na Fisquim 1 vocês vão aprender de onde que vem ou como é obtido experimentalmente. Vamos olhar aqui, ó, o hélio. Nessa tabela toda eu tenho vários gases, constante A de Van der Waals, constante B de Van der Waals. Então, vamos olhar aqui o hélio. O valor de A do hélio, ele é extremamente baixo
ele é bem menor, inclusive, que o da molécula de hidrogênio. Está de acordo com a nossa observação experimental que o hélio só vai se liquefazer em 4 Kelvin. Ele também tem um termo B bastante pequenininho. Entre o termo A e o termo B, seguramente o termo A ele é mais importante para as propriedades, para as interações que a gente está vendo, tá? Vamos pegar um outro que a gente sabe que é fácil liquefazer. Desses gases todos aqui, olha, esse e esses aqui, eles eram chamados no século XIX de gases permanentes, porque por compressão eles não eram liquefeitos. Já o CO2, a gente consegue até solidificar com facilidade, né? Se eu trouxer aqui um cilindro de CO2 gasoso e abrir a válvula, eu provavelmente vou obter gelo seco, né, ali na saída. E o cloro ele é bastante fácil de ser liquefeito. A gente faz isso em laboratório de química inorgânica. Talvez vocês façam, eu não sei. Olha o que acontece com o valor A, no caso do cloro, que é um gás fácil de ser liquefeito. 6,5. Mesmo o tamanho dele não sendo muito grande, o termo B não sendo muito grande, eu sei que o cloro é um gás fácil de ser liquefeito.